Louvado seja o nome do Senhor. É um anseio do Espírito Santo fazer habitação em nosso coração. O Senhor está procurando nos dias de hoje um lugar para fazer morada, um lugar para pousar. Nós não podemos deixar o Espírito Santo passar por nós sem nós atrairmos a atenção dele. Nós precisamos chamar a atenção dele. Aleluia. É tempo de nós olharmos para o Senhor e a sua grandeza e não passarmos evasivos. Aleluia. Aleluia. Está algo doce neste lugar nessa noite. O Senhor está passeando em nosso meio. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vai passeando em nosso meio mesmo, Senhor. Colete ali dos corações, Senhor. Gotículas, Senhor. Aleluia, Senhor. De amor interminável, Senhor. Amor que nunca se acaba, Jesus. Encontra, Senhor. Encontra uma porta aberta, Senhor. Encontra uma porta aberta, Senhor. Aleluia. Faz o nosso coração um portal, Senhor, para que outros sejam alcançados, Jesus. Aleluia. Se nós não abrirmos, o Senhor não vai entrar. Aleluia. Aleluia. O governo de Yeshua está às portas, amados. Está às portas. Aleluia. Anseie por reinar com Ele. Anseie por reinar com Ele. Anseie, anseie. Como nós poderemos estar com o Senhor e estar lá junto com os 24 anciãos se nós não entrarmos diante dele, diante do seu Espírito, com um Espírito adorador? Aleluia. Aleluia. Queria que se fosse tomando teu lugar devagarzinho, não perca por nada esse Espírito de adoração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu ia chamar as crianças. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós declaramos, Senhor, que esta geração, Senhor, é uma geração, Deus, que já foi alcançada, Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor, que a partir dessas vidas aqui, Senhor, outros serão alcançados, Senhor. O Senhor já está usando eles, Senhor. O Senhor já está usando eles para eles se prostrarem aqui diante do teu altar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que os adultos, Senhor, possam fazer o mesmo, Senhor. Aleluia, Senhor, nessa inocência, Senhor, se colocar diante do Senhor, Deus, procurando algo, Senhor, algo que toque a vida deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós possamos aprender com eles, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós possamos, Deus, aprender com eles, Senhor, nessa pureza, Senhor. Aleluia, que a inocência deles, Senhor, possa nos alcançar, Senhor. Que a inocência desses jovens aqui, Senhor, possa nos tocar, Senhor. Libera, Jesus. Libera, Senhor. Libera o teu sobrenatural, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu profetizo que Ele, Senhor, aleluia, Senhor, botará outros com mãos prostradas, Senhor. Aleluia, Senhor. Mãos prostradas, Senhor. Joelhos dobrados, Deus. Senhor, eu libero, Deus, uma palavra profética sobre a vida desse menino, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que a geração dele, Senhor, seja uma geração, Deus, totalmente alcançada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus.
Amém. Aleluia. Acompanhe a esposa devagarzinho. Aleluia. Eu queria saudar uma visitante que está aqui nessa noite. É Elizabeth, onde está você? Amém? Onde está? Elisandra? Ah, Elisandra. Não, Elisandra eu já conheço. Tem outra Elisandra. Ah! Elisandra. Elisandra, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor quer trocar teu nome hoje. Amém. Por isso que eu te chamei do outro nome. Alguém escreveu aqui outro nome. E o Espírito Santo está falando aqui que Ele quer trocar teu nome hoje. Aleluia. As coisas de Deus não são por acaso, irmãos. Não são assim. Aleluia. E as meninas que foram para a casa do oleiro? Está ali? Outra já subiu lá para cima? Não, tu está aqui. Você gostaria de contar alguma coisa para esse povo aqui? Ei, vocês querem? Ficaram uma semana apanhando, agora tem que compartilhar com a gente, amém? Eles tiveram uma semana lá em Itajaí. Eu gostaria que elas contassem para a gente aqui um pouquinho. Boa noite, igreja. Sentiram minha falta? Eu senti saudade de vocês. É bom estar aqui. Irmãos, foi algo muito intenso na minha vida. Eu não poderia descrever. Mas Deus começou a fazer em mim. E eu creio que Ele irá fazer através de mim. No decorrer, eu vou compartilhando, porque acho que qualquer coisa que eu falasse hoje, eu talvez não conseguisse alcançar a dimensão do que Ele começou a fazer na minha vida. Mas foi um presente do Senhor. Foi algo do Senhor para mim. E eu sou grata a Ele por isso. Amém. Boa noite. Tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Bah. O que eu posso dizer para vocês é que por diversas vezes eu falava a gente, né? E lá eu aprendi a falar eu. Para compartilhar um pouquinho do que eu aprendi para a minha vida, porque eu pensei que ia lá para aprender outras coisas, né, irmã? A gente sempre vai com um pensamento diferente, né? Quando a gente chega lá, a gente se arrebenta, né? Porque é tudo pra gente aquilo lá. E o Senhor pega, a gente bate, eu sou nova, né? Então, tenho muito que apanhar ainda. Mas uma coisa que eu aprendi foi que se eu ficar parada para apanhar, pega só num lugar, né? Aí não machuca as pernas. Quem já bateu no filho aí sabe, né? Não. Fica quieto, senão... Então, eu fui obediente, assim. Mas uma coisa que eu quero levar para a minha vida, palavras que os pastores falaram lá, foi que quem é bom em dar desculpa é ruim de arrependimento. E eu quero confessar perante a igreja aqui que realmente eu sou bem ruim de arrependimento. É complicado, pastor. Mas olha, igreja, lá eu vi que a gente não é nada, sabe? Que a gente tem que abrir o coração mesmo. Você que veio aqui nessa igreja hoje, não é por causa da igreja, mas para o Senhor, sabe? Não percam só segundo na presença dEle, em pedir perdão, sabe? Uma outra coisa que eu aprendi lá, que foi tão maravilhoso para a minha vida, foi que eu posso pedir perdão para o Senhor, mas quando eu me arrependo, quando eu confesso, aquilo traz cura. E muitas curas eu pretendo ter do Senhor. A gente carrega por anos um corpo enfermo e às vezes quer ser curado em 7 dias, né? E não é assim. Então eu creio que o Senhor tem recém começou a construção, sabe? Ele vai começar a construção e
eu recomendo vocês mesmo que busquem o Senhor, que leiam a palavra, sabe? A gente às vezes fica desesperado. O que eu vou fazer da minha vida agora? E agora? Minha vida está uma bagunça, minha casa está uma bagunça, minha faculdade está uma bagunça. Ah, mas Deus, cara, Ele tem tudo ali pronto pra gente. Sabe, eu ficava falando, Senhor, e quando chegar lá em Passo Fundo, o que eu vou dizer lá para os irmãos, né? O que eu vou falar para o meu pai, para minha mãe? Aí Ele me deu a palavra lá em Josué 1. Seja corajoso, forte, para mim não ser como a mula, né? Que tem que estar sendo redeado. Então deixa o Senhor, sabe, te corrigir, deixa Ele falar. A gente fala, eu falo demais. E às vezes a gente não para ouvir o que Ele quer nos falar, sabe? Então, esses dias foram dias realmente em que o Senhor, assim, me pegou de jeito, assim, para me ensinar muita coisa. E eu sempre queria ser, né? Uma vez eu dizia assim, ó, quero ser que nem tal pastor. O pastor isso, o pastor aquilo. Se eu tivesse 10% da sabedoria desse pastor, eu estava bem. Cara, e Deus ali falou, cabeçona, leia, busca. A gente quer tudo pronto, irmão. A gente quer assim, ó. O que eu tenho que fazer? Aí tu vai lá e faz. Aí a gente nunca vai ter um relacionamento com Jesus. Nunca a gente vai ter, cara. Nunca. Se eu ficar esperando aqui só pelo pastor, eu nunca vou ter experiências para contar para vocês da minha vida com Deus. E com certeza vai ter muita coisa que eu vou compartilhar com os irmãos, sim, como a Janete disse. Mas é todo um caminho de volta. Mas se hoje você está aqui, é porque o Senhor, através da palavra que vai ser liberada, Ele quer tocar o teu coração. Ele quer te dar a oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de não ter medo de quem está do seu lado, porque aqui todo mundo é pecador igual, irmão. Estamos tudo no mesmo barco. Ninguém é melhor que ninguém aqui, não. Amém? Não sei se era isso que vocês esperavam ouvir de mim, mas eu sei o que o Senhor quer de mim. E Ele quer, e Ele merece que sejamos verdadeiros. Que eu não seja uma mentira, que eu não seja baseada na vida de outra pessoa, que eu não me espelhe em outras pessoas, mas que eu possa me espelhar no meu Pai, meu Deus. E que eu tenho que ter temor a tudo que eu vou fazer para Ele. Que eu tenho que ter Ele como meu Senhor. Se eu não tiver Ele como meu Senhor, eu jamais vou aprender a servir. Jamais eu vou me satisfazer. Nós precisamos ter o Senhor na nossa vida. O senhorio de Deus na nossa vida. Amém? Então é isso aí, pastor. Um pouquinho, tá bom? Nós acreditamos de verdade que uma vida que decide passar pela cura do Senhor, ela é uma ferramenta de cura a outras pessoas. Sabe, irmãos, até no momento que nós oramos ao Senhor, ninguém pode orar ao Senhor se não absorveu antes da parte dele. Nós precisamos absorver o vocabulário dele. Então, quando nós liberarmos, então, com os nossos lábios, nós sabemos o que nós estamos liberando. Então, a primeira coisa que o Senhor quer fazer é em nós, nos encharcar de algo dele. Quando ele nos encharca de algo dele, então, nós tiramos algo dele para alguém. Amém? Ontem nós tivemos uma noite muito tremenda aqui também, os jovens se derramando em Deus. É o segundo sábado do mês, nós temos culto de jovens para todas as idades. Foi muito tremendo, irmãos. Foi muito tremendo, cara. Foi muito tremendo. O pastor Robson liberou uma palavra muito tremenda. Vale a pena você ouvir. Abra sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Mateus capítulo 25. Versículo 31. Aleluia.
Diz assim a palavra do Senhor: quando pois vier o Filho do Homem em sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará um dos outros, como o pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, aleluia, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde, benditos meu Pai, possui por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, eu tive sede e me deste beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci, aleluia, e me visitastes, e estava na prisão, e fostes ver-me. Até aí, irmãos. Estenda a tua mão sobre esse lugar. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, extraia, Deus, a palavra desse lugar nessa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, que esses irmãos, Deus, que estendem suas mãos, Senhor, sejam aqueles, Senhor, que irão extrair a palavra nessa noite. Libera, doce Espírito, clareza, Senhor. Clareza, Senhor, nos tempos de separação. Que possamos entender nessa noite, Senhor, que o nosso nome está escrito com todas as letras, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos, Deus, reinar com o Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós escutamos o Senhor Jesus liberar um tempo de separação, uma separação, o Senhor não estava dizendo que iria discriminar alguém. O Senhor Jesus não estava dizendo que perto dele só estariam os bonzinhos, os comportados. O Senhor estava dizendo que iria recompor o reino dele, iria compor, melhor dizendo, o reino dele. A separação é algo inevitável, irmãos. Mesmo quando nós somos igualados pela graça, mas quando nós vamos caminhando, nós não podemos negar que nós deixamos os registros. Não tem como. Por mais que a gente tente se colocar numa situação de igualdade diante de Deus, por mais que a gente se esforce para que o nosso coração seja igual, mas nós sabemos que diante de Deus o Senhor tem os seus preferidos, aqueles que agradam melhor, que tem assim um coração um pouco mais voltado, que busca então estar perto dele, que busca um coração obediente, que busca uns processos de renúncia muitas vezes para honrar o nome dele, que entra num processo de sujeição. Sim, certamente aqueles que se descobrem no processo de sujeição, com certeza irão reinar com ele. É certo demais. Sabe, o significado de tronos é algo que você precisa inspirar no teu coração. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais e tentar imaginar no coração aquilo que João viu. Sabe, João, ele é o apóstolo do amor. E ele teve uma visão que nenhum dos outros apóstolos tiveram. Enxergou o trono de Deus, o lugar onde
seria separado então aqueles que vão reinar com ele e aqueles que vão ficar aguardando o julgamento. Não é o caso daqueles que já estão condenados. Só queria pedir um pouquinho mais de retorno, irmão. Na verdade, o lugar do trono de Deus, aonde que o cordeiro foi sacrificado, se colocou em pureza. Mas a pergunta é: como pode alguém que já veio do céu se colocar em pureza? É muito simples. Quando o Senhor se colocou na condição de cordeiro, e Ele se ofereceu a si próprio, para ser imolado, para ser morto, para ser crucificado, Ele estava dizendo: olha, eu vim para que vocês pudessem entender o que significa mediação, o que representa você enxergar algo maior que uma cruz pregada numa parede, com Jesus pendurado lá. Jesus estava dizendo: olha, eu quero oferecer algo maior do que você se colocar diante de uma multidão de pessoas e se colocar num dia como essa manhã, entregando flores, caminhando de maneira sacrificial. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: então será revelado esse iníquo, e o Senhor Jesus matará com um sopro da sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda. E este iníquo, cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, não pode haver sinais de prodígio nem mentira. Jesus estava dizendo: olha, aqueles que entenderam o meu chamado, que vão ser separados, são os primeiros que vão ter discernimento, ter clareza, ter revelação. O engano está ao redor e muito próximo, mais próximo que a gente imagina. O engano está cercando muita gente, irmãos, que se acha que é separadinho de Jesus e que infelizmente vai acabar sendo separado ao lado esquerdo do Senhor. Você sabe o que significa isso? O paradoxo da vida cristã é quando nós entendemos que o cordeiro, ele rugiu como leão, mas Satanás, ele se ofereceu à humanidade da mesma maneira. É muito interessante. Quando no livro de Jó, Satanás se apresenta diante de Deus. Então, Deus faz uma pergunta como se não soubesse. E ele pergunta: onde você estava? Onde você andava? E ele dizia: eu estava ao derredor, como um leão que ruge, ao redor da terra. Ele não era o leão, mas ele quer imitar o tempo todo o leão, como o leão que ruge. Como o leão que ruge, ele não tem a onisciência, não tem a onipresença. Então ele precisa rodear a terra, juntamente com os seus principados e suas potestades, procurando alguém que possa tragar. Jesus, ele quer apresentar os seus escolhidos como vencedores. Não, muito maior que isso, mais que vencedores. Quando nós experimentamos a provação, quando nós passamos por perseguição,
nós precisamos ter clareza que nós precisamos testemunhar Jesus. Jesus, ele tem uma direção muito clara, muito simples. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 disse dentro dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rei, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ele estava dizendo: olha, o leão que ruge de verdade, aquele que tem o poder para rugir, ele venceu a morte, e ele tem a legalidade para abrir os selos. Querido, está acontecendo algo muito estranho no rebanho do Senhor. Os organismos têm invadido, com algumas permissões, algumas concessões, alguns agrados, algumas legalidades, algumas coisas tem acontecido no meio do rebanho do Senhor. Então, nós vemos que o Senhor estava dando um recado: olha, vai haver um tempo de separação, não tem jeito. Se nós não entendemos aonde que o Senhor quer nos levar, por que nós estamos aqui nessa noite, por que o Senhor Jesus nos trouxe? O propósito do Senhor é para que nós venhamos entender com clareza, e nós venhamos se colocar diante da sua grandeza, diante daquilo que Ele liberou, quando Ele fez menções às nações, dizendo: olha, será conhecido por causa da docilidade, por causa da sujeição, por causa da submissão. Quando Jesus ele trouxe um modelo, ele trouxe um espelho para a humanidade, ele estava dizendo: olha, eu quero te mostrar do que significa como um cordeiro indo para o matadouro. Eu quero mostrar para você o que representa você se colocar num brete, num caminho sem volta, num caminho que nós podemos voltar para trás. Nós não temos opção, irmãos. Nós não temos opção de querer voltar para trás. Quando o Senhor estava dizendo: olha, eu vou separar entre as ovelhas e os bodes, eu vou separar aqueles que são sujeitos e aqueles que não são sujeitos. Sabe, se nós fazemos uma junção disso, acho que dá um termo bem popular, um bodelha. É um bode misturado com ovelha, eu acho que é uma coisa assim. É meio estranho, né? Uma ovelha disfarçada de cabrito dentro da igreja. Sabe, queridos, quando o Senhor ele está fazendo uma separação entre ovelha e cabrito, Ele não estava dizendo: olha, eu estou discriminando. Não, não é isso. Ele está dizendo: olha, a ovelha, quando ele se coloca na condição de sacrifício, quando o carneiro, quando era oferecido o sacrifício, ele tinha uma característica. A primeira coisa que ele fazia, e ainda faz até nos dias de hoje, o carneiro, quando é sacrificado, ele não faz a mesma coisa que o cabrito. Ele morre calado. Ele não esperneia. Quando o cordeiro foi oferecido como sacrifício, o Senhor estava dizendo: olha, ouça a voz de Jesus. Ele é o verdadeiro pastor. Ele não quer que nenhum de nós venha se perder, se afastar. Ele estava dizendo: olha, se você reconhece o pastor, o grande pastor, você começa a absorver os frutos do Espírito,
As obras da carne estão firmadas na condição do cabrito, daquele que é rebelde. Mas aquele que se apega a Jesus, ele serve a boa obra. Ele entende que ela é parte do corpo. Ele entende a dependência e a capacidade que sem o Senhor nada pode ser feito. Anda na palavra. Procura não se desgarrar, não perder o foco. Aceita as correções, não se rebela. Comem aquilo que é importante, absorvem o alimento, o nutriente que ele precisa. Não se alimenta com o lixo do mundo. Ele entende que aquilo que ele está recebendo, o alimento que ele está recebendo, não é algo contaminado. Imagine hoje uma ovelha no meio do lixo, com aquela lã toda. Como seria isso? Como seria um animal como esse comendo do lixo? Aquele que entende aquilo que está recebendo, o nutriente que está recebendo, o pasto verdejante. Salmo 23. O pasto verdinho, aquele alimento que tem nutriente. Ele sabe que aquilo vai trazer crescimento espiritual. Aquilo que está recebendo vai trazer crescimento. Ele não vai estagnar. Ele absorve da palavra, ele tem fome, tem sede. Ele queria, o Senhor Jesus, ele queria com essa separação que nós viéssemos a entender que ele só queria nós mesmos. Por isso que ele fez sacrifício. Ele só queria nós mesmos. Que nós pudéssemos sentir o cheiro dele. Que nós pudéssemos sentir ele passando. E nós dissesse, é aqui, este é o cara que eu tenho que seguir. Esta é a voz que eu reconheço. Em Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele diz que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Sabe que quando Jesus ele se angustiou nas oliveiras, quando ele disse, olha Senhor, aliás, ele não chamou de Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, se for possível. Mas a palavra diz que ele orou 3 vezes a mesma coisa. Jesus não estava murmurando. Ele sabia com quem ele estava conversando. Ele estava conversando com o Pai, ele tinha acesso. Sabe, queridos, quando nós entendemos quem nós somos em Jesus, nós temos alguns acessos muito tremendos. Eu acredito de verdade, quando a gente entende que a gente é ovelha do Senhor, é do seu rebanho, a gente tem alguns acessos que nem Adão teve. Nem Adão teve o acesso que nós podemos ter nos dias de hoje, quando nós colocamos diante dessa grandeza de reconhecer quem Jesus é. E Jesus, quando ele entra por dentro dos portais, nós seguimos ele, então ele vai à frente, ele vai abrindo as portas para que nós possamos entrar. Adão não tinha esse privilégio. Adão não tinha esse privilégio. Ele tinha que esperar o tempo da visitação, ele tinha que esperar então, na hora 6 do Senhor, então, aí o Senhor vinha até ele e começava a conversar com ele. Quando Jesus ele rompeu o véu, ele estava dizendo, olha, eu vou te dar um acesso que você nunca teve. E eu vou à frente, se você entender o meu cheiro, se você entender a minha voz, tu vai me seguir, e eu vou à frente e você vai entrar, aleluia.
Ele estava dizendo, olha, num primeiro momento, todos podem seguir o grande rebanho. Mas vai chegar a hora que quando eu entrar para dentro dos portais, então ele vai fazer a separação, não tem jeito. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, mas em teu nome. E o Senhor vai dizer, aparte de mim, aparta, porque eu não te conheço. Nós precisamos aprender com as ovelhas, irmãos. Nós precisamos observar o rebanho. Nós precisamos aprender do que representa esse processo de paternidade. Nós não podemos mais a seguir o pastor, o grande pastor Yeshua, mas por regras. Não podemos seguir por um processo religioso, porque as regras, elas são criadas por causa da falta de relacionamento. A escala é feita porque existe um problema de relacionamento. Muitas vezes nós precisamos colocar no papel, não todas, mas boa parte delas, é porque cada um não entende o seu papel, o seu chamado. Não reconhece o cheiro do Senhor, então tu tem que dizer para ela, cara, faz isso, faz aquilo. Mas o processo de entrar pelos portais, o processo de reconhecer a voz do Senhor, ele leva a um nível de grandeza muito maior. Porque o Senhor vai justificar todas as vezes que nós ouçamos, que nós ouvimos então o toque das trombetas, nós escutamos a voz do pastor e seguimos ele. Enquanto nós menos percebemos, nós estamos diante do seu aprisco. Aleluia. Está aqui, irmãos, é o lugar de proteção. É o lugar que alguém orou para que você estivesse aqui. Alguém soprou nos ouvidos do Senhor. Escreve o nome dela aí, escreve o nome dele. Alguém se colocou em intercessão. Alguém chegou para o pastor e disse, olha, chame ela, chame ele. Mostre o caminho da libertação, mostre o caminho da liberdade. A maioria dos rebanhos que foram criados no tempo de Jesus não tinha cerca, irmãos. Bode precisa de cerca. Mas a ovelha, ela fica ao redor do pastor. Porque ela sabe, se ela sair daí, ela está correndo perigo. E muitas vezes, irmão, nós temos que colocar no lugar de fazer como Davi fez. Davi, a palavra diz que ele era um pastor. E ele então, ele matou o urso, matou o leão com as próprias mãos. Quem você acha que o urso e o leão foi contra? Quando ele tirou a ovelha da boca deles? Foi a outra ovelha ou foi contra o pastor? Quem seria ousado o suficiente para entrar na brecha pela vida de alguém? Passar 3, 4, 5 horas em oração, dizendo, Senhor, alcança ela, muda a vida dela, ajuda ela a sair deste lugar. Se não for alguém que reconheça a grandeza de Yeshua. Sabe, uma das primeiras coisas que a ovelha tem como característica é reconhecer o pastor quando ele chega de longe. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Ele diz, mas os outros mortos não reviveram, até 1000 anos completassem então a minha ressurreição. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição, e sobre eles tem o poder, não segundo a morte, mas segundo os sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele, durante 1000 anos. Ele estava traçando o retrato dos ressurretos. Jesus é o ressurreto, e Ele quer trazer para nós o retrato dele.
Quando a palavra nos diz que nós temos que se espelhar, nós temos que olhar para Jesus e enxergar nele a porta de entrada, aquilo que nos espelha. Então, a palavra nos diz que nós precisamos ser imitadores. Então nos períodos que nós passamos, por tribulação, por problemas, nós entendemos que o ressurreto nos leva para o lugar de ressurreição. E o reinado de Cristo é inevitável. E nós sabemos que nós não precisamos de intermediário para isso, não. A resposta é essa segunda pergunta: quem nós somos? Quem são os santos do Senhor? A palavra diz: ser santo porque eu sou santo. Existem muitas polêmicas hoje sobre as visões, e cada um tem uma visão teológica, com um olhar milenista, falando do milênio do Senhor. Existem muitos teólogos brigando por qual visão é certa. Enquanto eles estão brigando, cara, o povo está se perdendo. Enquanto eles ficam discutindo o pós-arrebatamento, o pré-arrebatamento, se é no milênio, se é antes, se é depois, as pessoas estão se perdendo. Olha para a cadeira vazia ao seu lado. Pessoas estão buscando ansiosamente o evangelho do Hosana, Hosana, depois diga crucificai. Baseado em pequenos movimentos de ajuntamento gospel. Entrar no lugar onde nós reconhecemos o grande pastor. Nós precisamos ter a certeza que às vezes nós passamos por um processo de pastoreamento e se alimentamos não na nossa ótica, mas na ótica de Deus. Sabe, alguns cristãos pensam que para você ter um bom testemunho, você precisa ter sido um ex alguma coisa. Eis alguma coisa. Para que a gente possa então liberar então as tragédias humanas para dizer: olha, eu era isso, era aquilo outro. E às vezes uma pessoa é alcançada no meio do seu processo de integridade. E o Senhor traz ela para perto e se transforma num grande testemunho. Mas a maioria das pessoas tem que referenciar: ah, ele estava lá naquela condição, agora ele está aqui. Então essa é a questão. Quem é o padrão de verdade na ótica de Deus? Quem ele vai separar, irmãos? Quem ele vai chamar para estar à direita e dizer assim: bem-vindo, benditos do meu Pai? Quem? A maioria das pessoas tem a sua defesa, a sua verdade. Alguns privilégios de desfrutar da presença do Senhor. E é que nós entendemos que a primeira resposta que o Senhor nos dá é de nós não vemos a morte segundo a ótica humana. O primeiro privilégio é esse: desfrutar de estar junto com os santos que foram martirizados, que eles foram levados de verdade como cordeiro ao matadouro. Homens que erraram tudo, irmãos. O padrão de Deus, irmãos, não é aquele padrão do homem perfeito, alinhado. Se nós olharmos para a história, nós vemos os homens da Bíblia, eram homens com problemas, que tinham problemas nas suas vidas. Mas no final, eles conseguiram entender, irmãos. Às vezes nós começamos errado a nossa vida, mas se nós terminarmos do jeito certo, aleluia, nós vamos ser separados pelo Senhor. Então nós vamos entrar pelos portais. Então nós precisamos construir esse acerto. Nós precisamos construir dia após dia. Ah, mas quando eu ficar bem velhinho, quando eu tiver
lá meus 90 anos, então eu me converto. Desculpa te dizer, irmão, mas nós precisamos entender quem de verdade o Senhor vai separar para reinar com Ele. Nós precisamos ter clareza nisso. Precisa ficar claro isso. Que nós precisamos construir isso dia após dia. Uma ovelha, ela não segue o pastor depois de 80, 90 anos. Ela começa desde pequenininha. Ela vai seguindo a voz, ela vai reconhecendo a voz daquele que está cuidando dele. Então, quando ela vai crescendo, ela vai percebendo o cheiro. E ela não se perde. E quando ela se perde, ela é tão amada do pastor, que o pastor larga as 99 e vai atrás dela. Você sabe por quê? Porque o pastor sabe quando ela é ovelha, não é cabrito. Então ela larga os 99 e vai lá e busca e bota nos ombros, e bota nas costas, e muitas vezes ele quebra até a pata. Ela precisa entrar no lugar de confronto, para que ele possa carregar nos seus ombros e levar de volta para casa. Nós temos vivido dias muito difíceis, irmãos, nesse entendimento. As pessoas pensam que nós temos que correr atrás de cabrito. Não, irmãos, nós temos que correr aquela que quer ser ovelha. Porque aquele que não quer, tu pode falar 500 vezes, ele não vai reconhecer a voz. Ele não sabe o que ele está fazendo na igreja. Ele não sabe que a igreja é o aprisco do Senhor e é lugar de proteção. Existem algumas linhas de pensamento que diferem esse processo da morte. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: quem os condenará? Jesus Cristo, quem morreu, antes quem ressurgiu dos mortos, o qual à direita de Deus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Sabe, a primeira coisa que eu aprendo com isso é que Jesus foi o primeiro a ficar à direita do Pai. Aleluia. Pegou. Quando ele estava dizendo: benditos, bem-vindos meu Pai, e ele disse que estaria à direita, ele não estava dizendo que o meu braço direito é melhor, então eu sou destro. Ele estava dizendo que o lugar que você senta na sua cadeira é melhor, porque tu se acostumou com esse lugar. Não é isso que ele está falando. Não. Não é o lugar, mas é a motivação de coração. É aquilo que ele se colocou em obediência. Ele disse: olha, eu estarei à direita do Pai. Então quando ele estava dizendo isso aos seus discípulos, ele estava dizendo: eu também vou colocar à direita. Da mesma maneira que eu me coloquei à direita do Pai, eu vou colocar os meus também no lado direito. Ele estava dizendo que a separação é inevitável. Aleluia. Mas a pergunta é: por que nós perdemos então quando temos problemas? Não, irmãos. Nós falamos muitas vezes que o Senhor quer oferecer alguns cuidados. Semana passada a gente falou que o óleo que era colocado nos ouvidos das ovelhas é para que a mosca não entrasse pelos ouvidos e ela não ficasse se batendo, então ela se alimentasse. Então, o pastor, quando ele unge o ouvido da ovelha, ela vai para o pasto e ela se alimenta em paz. Mas quando os ouvidos não estão ungidos, cara, qualquer coisa entra e ela fica se debatendo e ouvindo voz de tudo quanto é lado. Ela não se alimenta. E alguém que não é alimentado, irmãos, ela é desnutrida espiritualmente. E sabe o que acontece? O rebanho anda, ela fica. Ela se perde. Pegou no teu espírito? Nós precisamos saber
que o Senhor Jesus jamais vai deixar faltar alimento, se nós estivermos com o grande pastor. Hebreus capítulo 5, ele diz assim, versículo 1: porque o sumo sacerdote tomado entre todos os homens é constituído em favor dos homens, em coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons de sacrifício pelos pecados. Sabe, interessante, quando Isabel ela encontra Maria, e ela tem a revelação daquilo que ela carregava, a palavra diz que então saltou do ventre dela algo tremendo, e ela diz: olha, você vai dar à luz um filho, você vai liberar algo tremendo dentro da sua vida, de dentro da sua vida para a vida de alguém. Aleluia. Ele estava dizendo: olha, eu vou liberar algo maior que o trono de Davi, filho de Davi. Eu vou liberar algo muito maior. Que o judeu ele tinha uma idolatria pelo processo de Davi. Não porque Davi não foi um mau rei, não. Mas o reinado que ele enxergava, quando Jesus ele começa a falar com eles, ele dizia: olha, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, cara. Vocês falam aqui de Abraão, que é vosso pai. Vocês dizem que Abraão é vosso pai. Vocês dizem que Davi é o grande rei. Mas aquele que vê a mim, vê meu pai, então olhe para mim. E vocês vão conhecer o reino de verdade. Olha para mim. Olha. Reconheça. Mas eles não reconheceram. Assim tem muitos dentro da igreja, irmãos, que não estão ouvindo a voz, não estão sentindo o cheiro. Lucas capítulo 1 versículo 32, ele diz que será chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. Ele estava dizendo: olha, o reinado que Davi fez não se compara ao que eu vou colocar. E esse reinado, Davi, ele teve um tempo, mas esse reinado não é eterno. Em Apocalipse capítulo 5 versículo 10, ele diz: para nosso Deus fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sabe, eu amo demais as palavras que estão escritas no livro de Isaías. Isaías para mim é um profeta muito tremendo. É muito tremendo. Porque Isaías, ele conseguiu enxergar coisas que outros homens não tiveram discernimento de enxergar no Velho Testamento. Inclusive Yeshua. E ele, no capítulo 11, versículo 9, ele diz assim, ó: e não se fará dano algum em todo o santo monte, porque a terra encherá do conhecimento do Senhor, e as águas que cobrem o mar naquele dia, na raiz de Jessé, será proposta estandarte sobre os povos, no qual recorrerão as nações gloriosas, e serão suas moradas. Nós temos aqui uma analogia muito interessante, de dois profetas. Isaías, ela teve essa revelação da glória de Deus. Isaías, ele teve a revelação tremenda da glória. É muito tremendo. Mas em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, ó: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar.
Eu não sei se você está entendendo. Isaías, ele teve a revelação da glória. Ele disse: olha, este grande pastor, ele vai trazer a glória sobre a terra. Mas Abacuque, ele traz o conhecimento da glória. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É simples. Uma pessoa pode estar no mesmo ambiente da glória, mas não reconhecer ela. Não ter conhecimento dela. É por isso que nesse mesmo ambiente, alguns reconhecem e outros não reconhecem a glória. Alguns pulam e dançam e adoram o Senhor, outros não conseguem movimentar o pé do chão. Não que isso seja uma analogia de cristão, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando como um exemplo que o conhecimento da glória leva a gente a reconhecer a glória. É muito tremendo quando a gente entende a revelação de Cristo. Então, em Atos capítulo 2, versículo 3, ele começa dizendo: olha, e eles apareceram como línguas de fogo, e distribuiu cada um delas, e pousou em cada uma, e ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito não conseguia que falassem. Sabe, queridos, a palavra diz que eles enxergaram, eles reconheceram o que estava descendo sobre eles. Eles reconheceram que algo estava vindo sobre aquele lugar. E sabe o que aconteceu? Dos 500, a maioria evadiu, queridos. A maioria foi. Mas aqueles que ficaram, muito complicado, irmãos. Nós estamos gerando aqui nas tardes, aqui a sala de oração. A Esli estava com o processo de mudança e eu disse: não, essas 2 semanas eu fico à frente. Mas eu tive umas tardes solitárias aqui, só eu e o Espírito Santo. E teve um dia que eu estava ali, e eu comecei a falar com Deus. E Ele começou a me trazer essa palavra. E eu comecei a escrever. E eu disse: Senhor, assim é a tua igreja. Muitos não estão reconhecendo aquilo que o Senhor quer comunicar nesses dias. E muitos estão desejosos por fazer que não nem da igreja estão. Nem estão na igreja, estão fora, mas estão querendo Deus. Nós temos um trabalho semana que vem que o pessoal do Toque Vidas vai fazer. E eu creio que vai ser muitas crianças, não vai? Porque vai ser parte das escolas, enfim, vai ser feito um trabalho muito lindo. O pessoal do Toque Vidas estão fazendo um trabalho maravilhoso. E eu conversando com os irmãos, e tem os estradeiros, os motoqueiros, nós temos uma reunião terça-feira com eles. Eles disse: não, nós queremos servir. Eu disse: glória a Deus. Nós queremos servir. Com aquelas motos grandes, tudo vão para lá para servir as crianças. E nós sabemos que Deus não vai olhar para essas coisas quando as pessoas estão diante do Senhor. Elas vão perguntar a tua religião? Não, cara. Eles vão perguntar se vocês ouviram a voz de alguém. E a pergunta é: muitos não estão falando, não estão liberando, então alguém não está ouvindo? Sabe? E a palavra diz que então, quando Jesus retornar, Ele vai voltar para o lugar que Ele plantou algo sobre a terra. Esse texto aqui foi muito tremendo, cara. Quando eu comecei a ler, eu disse: meu Deus, que é isso, Senhor? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Me ajuda, Senhor.
O anjo que falava comigo voltou e despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, eis que um castiçal de ouro e um vaso de azeite, e em cima, e as 7 lâmpadas e as 7 canudos que se unem a uma lâmpada que estão acima dele. E segundo, e junto está 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? Ele respondeu comigo e falava e disse: tu não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu Senhor. Até aí por enquanto, queridos. Semana passada nós estávamos falando quando Jesus, ele, antes de ser oferecido como cordeiro, ele foi até o Monte das Oliveiras. E ali então a palavra diz que ele se prostrou em terra, e ali que ele começou então a preparar o cordeiro, o sacrifício perfeito. E Zacarias, ele teve uma visão muito tremenda. Ele estava dizendo: olha, eu estou enxergando o lugar. Eu estou enxergando o lugar aonde o Jesus vai voltar. Ele estava dizendo: olha, quando o Senhor fala que ele vai voltar para Sião, ele vai voltar. Ele estava dizendo: olha, existe um lugar específico onde o óleo é gerado através de uma planta chamada oliveira. É um lugar alto, e ali que o Senhor derramou o sangue pelos poros antes de entregar na cruz. Assim, eu não sei se exatamente esta é a visão, mas me parece assim que Zacarias estava vendo o lugar que Jesus estava sendo preparado como cordeiro. Ele estava dizendo: eu vou voltar justamente neste lugar. A primeira coisa que eu aprendo com isso é que Jesus, ele quer olhar a humanidade de um lugar alto. Você precisa pegar isso. Quando o Senhor faz o sermão do monte, aonde que ele estava? No monte? Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados que estão em dor, que têm ódio, que haja amor. Ele vai falando tudo isso, depois você lê. É muito tremendo. E Zacarias, ele enxerga esse lugar, ele disse: olha, eu estou vendo aqui a visão de um lugar onde estão os castiçais, está montado. Ele estava dizendo: olha, existe um lugar dentro da igreja que o Senhor derramou lágrimas de sangue, e aqueles que deveriam estar com ele estavam dormindo. Dormiram, irmãos. Muitos irmãos estão dormindo na luz. Então, quando ele estava vindo algo que subia do céu, mais adiante então, quando o Senhor parte então para a luz do céu, os discípulos tinham os olhos fitados para cima. Então Jesus lhe fala: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este é um assunto que dentro de vós é o assunto do céu. Mais adiante, no capítulo 4 de Zacarias, ainda ele fala: e ele respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não é por força, mas nem por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem convence um homem a subir em lugar alto, irmão, reconhecer o pastor, o grande pastor, não é a força, mas é o Espírito Santo. Às vezes nós achamos que somos nós, cara, nós somos bons, e nós não somos nada. É só o Espírito que convence alguém a largar dos seus afazeres, largar de algumas coisas, e entender que nós precisamos de uma voz que clama no deserto.
Nós precisamos ouvir, então nós seguimos a pessoa certa e nós começamos a andar. E quando nós vemos, nós estamos na frente do rei. Jesus estava dizendo: olha, eu vou trazer um povo para perto de mim. E quando ele chegar, eu vou saber quem andou comigo. Então eu vou dizer: benditos, benditos. Eu vou colocar à direita e eu vou separar para reinar comigo. Então, nós precisamos entender. Um pouquinho mais adiante, então, no 7, ele diz então: eis que o grande monte diante de Zorobabel tornará-se como uma campina, e trará a pedra angular, aleluia, e com aclamações, e graça, e grande graça a ela. Então veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel, tenho lançado alicerces dessa casa, e também nas suas mãos acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos vos enviou. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois 7, aleluia, pois 7 se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel. Então os 7 olhos do Senhor se discorrem por toda a terra. A onisciência, queridos. Nós precisamos entender o ambiente. Na sexta-feira, eu liberei essa palavra aqui na sala de oração. Sexta-noite. O Senhor estava dizendo: olha, nós precisamos entender o ambiente. Um ambiente de reverência. Eu tenho algumas coisas, irmãos. Eu não sei se esse é o modelo correto, mas eu prefiro esse modelo para mim. Quando eu estou diante do Senhor, eu estou focado. Não vem falar comigo. Não vem falar comigo, porque eu não vou te ouvir. Uma vez eu estava na sala de oração em Itajaí, e meu pai na fé, correndo atrás de mim com o chimarrão. E eu dizia: depois, irmão. Eu estava pulando, adorando ao Senhor, e estava lá. E ele ficou bravo comigo. Depois eu abracei eles: querido, eu não podia me distrair. Eu estava diante do Senhor. É um modelo que eu escolhi para mim. Eu estou entendendo o ambiente. Reverência. Esse dia deu um xingão no João. O João não está aí? Está lá o João. O João, eu Cauê, nós estávamos orando na casa do... E eles estavam no joguinho do videogame. E eu parei de orar. Eu disse: desliga esse negócio aí. Foi ou não foi? De boa? Me ama ainda? Mas eu falei bravo, cara. Nós precisamos ter reverência diante do Senhor. Acho que eles me amam ainda. Mas por quê? Porque tem alguns momentos que nós precisamos entender quem está no ambiente. Quem está no ambiente, irmão? O pastor, ele precisa ser ouvido. E se nós se distrairmos, quem nós vamos ouvir? Pegou? Quem nós vamos ouvir? Muitas vozes falando nos nossos ouvidos, nós não ouviremos o pastor. Nós precisamos olhar para a terra e saber que muitos, quando o Senhor estava falando: olha, eu estava fazendo algo em favor de você, Ele não estava falando sobre, Ele estava dizendo em favor. Jesus foi o primeiro pastor que ensinou a autoridade em favor, nunca sobre. Sabe aquele pastoreio que nunca é sobre a pessoa, é a favor dela? Jesus foi o primeiro. Eu vim para servir. Não. Vim para ser servido. Pensa no modelo. Nós precisamos entender, aleluia, que nós não podemos desprezar as coisas pequenas. As pessoas pensam: não, a quem vai estar um artista gospel, então se junta aquele mundaréu de pessoas. E quando tem um irmão orando que nem famoso só é famoso no céu, cara. Está lá pulando, adorando a Deus e levantando as mãos. Às vezes está agradando muito mais que uma multidão de pessoas cercado de alguém que normalmente não deixa nada. Nós já estávamos orando hoje à tarde lá
Eu, minha esposa e mais o Bruno. E eu estava muito desesperado, cara. Muito desesperado. Não por causa dos outros, mas por minha causa. Meu Deus, eu sou tão falho. Como a gente é pequeno, às vezes, diante da grandeza do Senhor. E quando isso bate na gente, irmão, a gente está ouvindo o pastor. Porque quando a gente escuta ele, a gente sabe que não é qualquer um que está chamando. Tem uma cena na internet muito tremenda, onde botam 3 ou 4, 5 pessoas a chamar o rebanho, e o rebanho não vem. Mas quando o pastor começa a cantar, a falar, eles vêm tudo, aquele negócio é muito tremendo. E eu olhei, esse cara é muito tremendo. Porque Jesus é assim, aqueles que são seus reconhecem a voz dele. Nós precisamos dar um passo, queridos. Abra sua Bíblia, estou terminando, irmãos. Para encerrar, só 2 textos. Hebreus capítulo 7. Eu sei que você vai entender essa palavra hoje. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Glória a Deus. He visto, Hebreus capítulo 7, versículo 20. He visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, aleluia. E estes com juramento, aqueles que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, aleluia. De tanto melhor pacto, Jesus é feito fiador. E da verdade aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. E grande permanece, aleluia, quem tem seu sacerdócio perpétuo. A ideia do Senhor sempre foi ser um rebanho só. A ideia do Senhor nunca foi fazer separação. Estavam dizendo assim, o autor de Hebreus, ele estava dizendo, olha, se você entendesse que o Senhor nunca quis separar, queria que você fosse sacerdote para a vida toda. Não adianta você fazer um juramento e não cumprir. O verdadeiro juramento, aleluia, é aquele que entra no processo de arrependimento. Nós não podemos tratar o pecado como problema, irmãos. Pecado é pecado, cara. Cara, eu tenho um probleminha. Não, você não tem um problema, você tem um pecado. E pecado não se ora para mandar embora. Pecado a gente manda embora. Algumas pessoas às vezes nos pedem, eu não consigo vencer essa área. Então, se sujeita a Deus. E manda embora, e ele vai embora. A verdadeira libertação é quando a gente entende que é por falta de separação, não. É por falta de relacionamento. Porque a separação é algo iminente. Mas o Senhor Jesus nunca quis que nós viéssemos ser separados, pelo contrário. Ele desejou que nós fôssemos então novas criaturas. Aquele que está em Cristo, tudo se faz novo. Jesus, ele nunca quis que nós viéssemos se perder no meio do caminho. Ele sempre quis que nós viéssemos ouvir o Supremo. No lugar de credulidade, no lugar de arrependimento. Alguns cristãos entendem uma parte da Bíblia, mas não entendem o resto. Quando diz então, o Senhor meu pastor, nada me faltará, está lá no Velho Testamento. Aí quando chega no vou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, então essa parte não funciona. Como eu posso acreditar se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? E quando ele diz arrependei-vos porque é chegado o reino, a porta para a entrada do reino, irmãos, chama-se arrependimento.
é a porta. Quando nós não arrependemos, nós ficamos cegos, nós ficamos surdos e não ouvimos o pastor. Nós precisamos entender que Jesus apareceu fisicamente uma vez só. Mas ele disse que ele ia voltar quando ele apareceu fisicamente. Aleluia. A angústia do Senhor é ver a sua igreja não se colocando como rebanho dele. E quando o cristão ele não arrepende, e ele peca e não arrepende, ele está botando Jesus na cruz mais uma vez. Mais uma vez, e outra, e outra. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que o sacrifício não foi suficiente. Sabe, queridos, diante do Senhor, a performance não tem valor nenhum. É muito fácil nós convencermos você que a gente é uma bênção, mas o Senhor o sabe. Eu posso fazer uma oração bonita, palavras eloquentes, a performance diante de Deus não tem valor nenhum. Nenhum valor. Alguns irmãos reconhecem o pastor por causa da gravata. Diante de Deus essa parte não funciona. Frases prontas, orações espontadas, prontas. Diante de Deus não funciona a aparência cristã. Não funciona doutrinas, legalismo. Não funciona. Pode funcionar com homens, principalmente homens nécios, que não buscam na palavra. A igreja de Laodiceia. Mas os bereanos, cara, são aqueles que conferem na palavra. O que funciona diante do Senhor são almas resgatadas, que entendem a sua condição de filho. Filho sabe que está na casa do pai e reconhece o pai. Filho, ele tem essa condição de ter um coração contrido e quebrantado diante do Senhor. E quando sabe o que acontece? Quando bate o pecado, o vento do arrependimento vem até ele. E ele é impulsionado a dobrar seus joelhos e se arrepender. Ele é impulsionado. Ele é lançado numa vida de dependência. Ele reconhece que sem o Senhor nada pode fazer. Aleluia. Ele tem uma vida de adoração constante. Ele escolhe ter uma adoração constante. Ele prefere uma proclamação da palavra que seja relevante. Isso precisa rimar no teu coração. Ele escolhe uma oração perseverante. Ele ora, e ora, e ora, e continua orando, até ouvir o pastor. A maioria das pessoas querem que Deus escute, mas não querem ouvir o Senhor. A nossa oração deveria para nós ouvirmos Ele, não Ele nos ouvir. Pegou? Aquele que entende, ele tem uma intercessão contagiante. O intercessor, irmãos, ele é um adorador.
Nenhum intercessor ele consegue ser intercessor se não for adorador. Pode escrever. O cara que é seco que nem uma coruja jamais vai ser um intercessor. Jamais. Ele vai se colocar para a vida de alguém, se colocar na brecha da vida de alguém. Jamais. Pode esquecer. Se você mesmo, não é seu vizinho, perdeu isso no meio do caminho, hoje é o dia de você clamar por fome e sede. Hoje é o dia de você se colocar diante dele e reconhecer que você, por algum momento da sua vida, você pode ter, por algum motivo, esquecido de ouvir aquele que nos chamou, inclusive para estar aqui nessa noite. Queria te convidar a você colocar de pé nessa hora. Muitas vozes estão sendo liberadas hoje. E a maioria daqueles que se perdem é porque ouviram a voz errada. A voz errada. Quando nós escutamos algo contaminado em nossos ouvidos e nós entendemos como verdade, o Senhor não vai amolecer por isso, irmão. Você sabe por quê? Porque você não foi para a Bíblia para conferir. Se você vai conferir o que está escrito, você vai dizer, não, esse é do pastor, é do Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer desesperadamente que um ovo esteja ao redor dele. Nós não andamos em falsas doutrinas acreditando que um texto sem contexto vai levar as pessoas a estar perto dele. Os 144 mil foi uma referência que Deus deu. Quando o alimento é contaminado, irmãos, nós perdemos a referência. Eu queria que você tivesse um tempo com o Senhor. Agora nós estamos encerrando essa reunião. Aliás, não é uma reunião não, irmão. É um clamor do céu para a sua vida. Aleluia. É um clamor do céu para que nós possamos escutar o eu sou, o alfa, o ômega, o início e o fim. O Senhor Jesus quer desesperadamente que nós possamos escutá-lo nessa noite. Senhor Jesus, olha para cada coração nessa noite aqui, Senhor. Peça para que o teu Espírito, aleluia, que já foi liberado sobre a terra, traga convencimento nessa noite aqui, Jesus. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos faz, Deus, por estar no seu rebanho por acaso, Senhor. Cada nome que está aqui foi escrito, Senhor, com palavras de salvação, Senhor. Não, Senhor, não é uma reunião só. Toca-nos, Senhor, nesses dias, Senhor. Não permita, Jesus, que a Tua palavra venha se perder, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Leva Teus filhos nessa noite, Senhor. Absorver em seu coração a palavra, Deus, que liberta, Senhor. Completa, Senhor, a obra que Tu começaste em cada coração, Jesus. Eu queria que você orasse nessa hora aqui, enquanto nós adoramos o Senhor. Antes de nós se despedirmos para nossas casas.
que você fizesse uma oração pessoal. Feche teus olhos, abre teu coração. Diga para Ele de verdade. Diga seu nome para Ele. Diga seu nome, eu sou. Eu sou. Dá seu nome para Ele. Aleluia. Senhor, faz-nos ouvir, Senhor. Faz-nos ouvir, Senhor. Nos faz nos ouvir, Senhor. Ajuda, Senhor. O teu perdão é tudo que eu preciso. Se você achar necessário, se joga no chão, irmão. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. E quando tu chegas, Em nome de Jesus, fica Senhor. tudo colorido. Aleluia, Fica Senhor. tudo colorido. Pai, nos ajuda, Senhor. Faz outra vez. Nos ajuda, Senhor, Faz outra vez. a carregarmos, Senhor, de nossos corações, Senhor. Faz outra vez. Aleluia, Senhor. Da primeira vez. A clareza, Senhor. A clareza da tua voz, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós não queremos ser separados, Senhor, daqueles que vão reinar contigo, Jesus. Aleluia, Senhor. Nos faz, Senhor, aquele que Deus coloca a espada nas mãos, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor está falando nesses dias. Fala conosco, Senhor. Nos faz, Senhor, conectar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabemos que é a tua voz, Senhor. Aleluia. Está falando, Deus, aos nossos ouvidos. Faz-me morrer pras coisas desse Aleluia. mundo. Ajuda, Jesus. Faz-me afastar A estar no das lugar, coisas Senhor, que me afastam de onde o Senhor está você. falando, Senhor. Teu olho é como um guento Aleluia. derramado em O Senhor está falando conosco, Senhor. que me cura. Cura, Deus, restaura nossos ouvidos espirituais, Senhor. Aleluia. O Nos teu ajuda a entrar neste perdão lugar, é tudo Jesus. que eu preciso. Sim, Senhor. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Existe um gesto, Senhor, que nós podemos fazer para o Senhor, para que cantar o teu coração, Senhor. Nos desperta, Senhor, com um coração nobre diante do Senhor. Aquele que entende o sacerdócio, Senhor, se coloca em nobreza, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, desperta corações nobres nessa noite aqui, Senhor. Dispostos, Deus, a ter ações de nobreza, Senhor. Aleluia, só um coração nobre, Senhor, se prostra diante do seu Rei. Aleluia. Aleluia, se prostra. Aleluia. O Senhor coloca, Deus, as espadas dos nossos ombros, Senhor. A espada da tua palavra, Senhor.
Coloque em nossos ombros, Senhor, e nos nomeia, Senhor, segundo Deus, as palavras que estão escritas no livro, Senhor. Aleluia, aleluia. Não é qualquer um que nomeia, aleluia. Aquele que abriu o selo, aleluia, é digno de nomear, aleluia, aqueles que vão estar à direita, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor. Mesmo quando nós não somos merecedores, Senhor. Que a tua graça nos visite nesses dias, Senhor. Que os teus filhos sejam impulsionados, Senhor, nesses dias, Senhor, a estar buscando ouvir a voz, Senhor, daquele que clama, Senhor, com gemidos inexprimíveis, Senhor. A voz perfeita, Jesus, harmônica, Senhor. Obrigado pela tua doçura, Senhor. Obrigado, Deus, pela exortação da tua palavra, Senhor. Aleluia. Nos leva, Senhor, a este lugar de reconhecimento, Jesus. Aleluia. Mais, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus, irmãos. Eu sei que o Senhor falou em alguns corações nessa noite aqui. Amém. Queria que você levantasse suas mãos para o céu, então. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós oramos agora, Senhor. Estenda tua mão agora para o Hospital São Vicente agora, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Deus, pela vida do Antônio agora, Senhor. A igreja ora para o Senhor. A igreja ora para o Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor, Deus, aleluia, Senhor, entre agora, Deus, em socorro, Deus, a vida do pequeno Antônio, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, guarda a vida da Juliana, Senhor, a vida da família do André, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Guarda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, que ele possa, Deus, ser abreviado nesses dias, Deus, o tempo da recuperação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo evangelho de poder, Senhor. Alcança também, Deus, a filhinha do Jefferson, Senhor, Pai querido, e todos mais que estão enfermos, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. O Senhor é a cura, Senhor. O Senhor é a cura, Jesus. O Senhor é a cura. Aleluia. Leva teus filhos em segurança, Senhor, para suas casas, Senhor. E que nesses dias, Senhor, o Senhor possa falar, Deus, numa frequência, Senhor, onde teus filhos possam ouvir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que assim seja. Aleluia. Amém, irmãos. Não sabemos ainda, depois eu... irmãos, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vocês gostariam de fazer uma vigília terça-feira à noite? Terça para quarta? Quem gostaria? Amém. Já dá um povo aí. Amém. Então nós vamos fazer uma vigília aqui, até Deus mandar parar. Amém? Terça-feira para quarta-feira, nós vamos colocar aqui na presença de Deus, terça-noite, a partir das 20 horas. Das 20 horas em diante. Amém? Glória a Deus, vai ser tremendo. Amém, irmãos? Amém? Que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Deve ter cantina aí com os irmãos. Esteja orando nesses dias, são uns dias de bastante luta. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe.